Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre e eternamente. Amém. Aqui quem fala é o irmão Francisco, conhecido como Kim Costa, deixar uma mensagem para nossas vidas, para nós refletirmos e para o nosso crescimento espiritual. Se encontra em João 8, versículo 1 até o 11, que fala assim a palavra do Senhor. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma multidão apanhada em adultério. E pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei, nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como estivesse perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aqueles que dentre vós que está sem pecado, que seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornaram a inclinar-se e escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e começaram pelos mais velhos, até aos últimos, que ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse-lhe: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus é muito linda, né, irmãos? E o que eu acho lindo de tudo isso, né, que quando Jesus vá e não peques mais. E se a gente olhar a partir de João até Apocalipse, irmão, essa mulher, ela se converte, essa mulher começa a fazer parte do ministério de Deus, de Cristo. E a gente vê, irmão, em João 4, que Jesus é a fonte de águas vivas. Que nem em Jeremias fala, né, irmão? É a fonte de águas vivas. Porque quando você bebe da palavra que vem do trono de Deus, ela muda a tua vida, a minha vida, transforma a nossa alma, lava, nos lapida. Né? A palavra de Deus, através do Espírito Santo, vem revelando, né, o que realmente pode nos levar à condenação. Romanos 8, versículo 26 fala: e muitas das vezes, irmão, a gente não sabemos pedir, mas o próprio Espírito Santo de Deus intercede com choro inexprimido. Então hoje, irmão, o nosso Consolador é o Espírito Santo, né, e através da leitura da palavra a gente vai crescendo mais e mais em Cristo. Né, e essa mulher, irmão, foi uma grande, né, posso até dizer missionária, uma grande mulher, estava aí auxiliando a palavra de Deus. Ela não foi uma grande pregadora, porque para você fazer parte do reino é viver em obediência. Ela largou toda a sua vida de adultério, toda a sua vida, né, que aos olhos da humanidade não teria mais capacidade, né, de ter uma restauração. E muitas das vezes é assim, meus amados irmãos, as pessoas olham para o teu passado e te julgam. Mas uma coisa que eu quero encerrar dizendo: Deus perdoa o pecado, mas as consequências a gente vai ter que ter. Mas quando nós nos colocamos em Cristo, entregamos as nossas vidas para o Senhor Jesus Cristo, nos batizamos nas águas e meditamos na palavra de dia e de noite, nós temos 100% a possibilidade de um dia morar na Nova Jerusalém. Meus amados, e o terceiro, e os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-lhe no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no seu próprio ato adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, dizes? E isso diziam eles, tentando para tivesse que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Irmãos, então nós sabemos, irmão, que Deus é um Deus onisciente, é um Deus onipotente, é um Deus onipresente, né? Deus está em toda parte, Deus conhece o íntimo do meu coração, o meu pensar, o meu falar, as minhas ações. E aqui os fariseus, né, como a palavra de Deus fala aqui, os doutores da lei, queriam pegar Jesus se ele errasse alguma vírgula na lei de Moisés. E ele disse: olha, nós pegamos essa mulher em adultério, e a lei de Moisés nos manda que ela tem que ser morta apedrejada. E quando a palavra de Deus fala aqui, eu escrevia ele com o dedo na terra. Então Jesus, irmão, conhecendo a malícia deles, como hoje em dia no meio cristão existe muitos, e é como eu sempre falo, muitas das vezes as pessoas não estudam o texto e às vezes tem medo de se posicionar. Então quando você não se posiciona, você está em cima do muro, e o muro não pertence a Deus, o muro pertence a quem? Ao diabo. E quando você vê
vê uma pessoa fazendo aquilo que é errado diante das escrituras e você não corrige, e se aquela pessoa morrer, o sangue daquela pessoa vai cair sobre você. Então você está cometendo o pecado de quê? De omissão. E aqui Jesus, sabendo, diz assim: e aquele que não tem pecado, que atire o quê? A primeira pedra. E a palavra a gente vai ver, irmãos, logo em seguida, que os mais velhos começam a jogar as pedras, né? E é interessante, irmão, que aqui quando a gente olha no versículo 6, que ele está escrevendo na terra, uma profecia que foi através de, de Jeremias 17:13, que fala assim, ó: o Senhor é a esperança de Israel. Todos aqueles que deixam serem envergonhados, os que se apartam de mim, serão escritos sobre a terra, porque os abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Está vendo, irmãos? Então aqui Jesus estava com certeza escrevendo o nome de cada um ali. Quando eles observaram e viram o nome deles ali, Jesus faz: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Então Jesus sabia, irmão. E outra coisa, quando a pessoa cometia adultério, meus amados irmãos, cometia adultério, né? Você vê que aqui no texto só trouxe o que? A mulher. E cadê o marido? Uma pessoa não ia adulterar sozinha. Olha só. Então Jesus já sabia, irmão. Ele conhecendo a lei, sabendo a malícia, né? Com certeza, aí quando Jesus fala: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Jesus estava me dizendo assim: certo, ela adulterou, mas cadê a prova? Cadê as testemunhas? Com quem ela adulterou? Pela lei também de Moisés, tinha que trazer os dois. O próprio Cristo usou a lei, irmãos, né? E aí eles começam a soltar aquelas pedras. E é engraçado que Jesus, indiretando Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles que te onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Mas aqui, irmãos, eu quero acrescentar algo interessante nesse texto, né? Essa mulher foi pega em adultério, né? Então existe, irmão, o que é o adultério, irmão Francisco? O adultério é quando a pessoa é casada e faz relação sexual com outra pessoa. E o que é prostituição? Prostituição é quando a pessoa fica com um, fica com outro, fica com um, fica com outro, né? Gosta de ficar, mas se Jesus voltar, ela também fica. Então é uma pessoa que se relaciona com várias pessoas, né? E o que é fornicação? Fornicação é quando a pessoa, irmão, está amaziada, está junto, não está casado. Porque quando a pessoa casa, faz uma aliança, né? E aí, assim, o ato sexual entre os dois é, como é que eu posso falar? É brindado pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo, porque você fez uma aliança, né? Você casou-se. Então, quando você está apenas junto, você está em fornicação. Então, você está em pecado. E existem 3 textos: Gálatas 5:19, 1 Coríntios 6, 9 e 10 e Apocalipse 22:15. Eu vou estar lendo para os irmãos a respeito desses 3, né, atos: a prostituição, a adultério e a fornicação. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10 fala assim, ó. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os desvasos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui Paulo, né, escreve para a igreja de Coríntios uma lista dos pecados abomináveis que, se morrerem com esse pecado, não herdarão o reino dos céus, né? Mais adiante em Gálatas 5, versículo 19, né, o Paulo também ali para os Gálatas, ele escreve: porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Também esses não herdarão o reino dos céus. Quando olhamos em Apocalipse 22, versículo 15, ele também fala: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira.